E dando continuidade às nossas aulas de embriologia, hoje falaremos sobre as etapas do desenvolvimento embrionário. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje iniciaremos então a parte em que falaremos sobre as etapas do desenvolvimento, beleza? Então, bora para a nossa aula. É o seguinte, né? Nós já vimos o que é embriologia na aula passada, falamos sobre a classificação dos ovos. Hoje nós vamos entender a partir da fecundação, tá certo? Então vamos lá. Após a fecundação e a consequente formação da célula-ovo, que é o zigoto, o concepto passará pelas seguintes etapas. Anotem, não esqueçam. Segmentação, gastrulação, histogênese e organogênese. Então, vai acontecer todo esse processo até nós termos o feto formado. Tranquilo? A partir disso, então, nós temos que entender cada uma dessas etapas. A segmentação é o desenvolvimento dessa célula-ovo que ela vai realizar um monte de mitoses, tá? Com isso, ela vai originando umas células que nós chamamos de blastômeros. Então, observem aí, nós temos o óvulo fertilizado, o estágio de 2 células, depois o de 4, depois o de 8. Até aqui está de boa. Percebam que nesse período aí ela continua do mesmo tamanho. Ela não aumenta, ela simplesmente se divide, tá? Continuando. Durante a segmentação, há um aumento do número de células sem, isso que eu acabei de falar, entretanto, ocorreu um aumento do volume total da estrutura. De maneira geral, a segmentação é tanto mais rápida quanto menos vitelo houver na célula-ovo. Lembra que na aula passada, quando nós estávamos falando das classificações, eu falei que isso, a quantidade de vitelo, iria interferir nas divisões? Então, presta atenção. Isso tudo vai obedecer à regra de Balfour, que diz a velocidade de segmentação é inversamente proporcional à quantidade de vitelo. Então, quanto maior a quantidade de vitelo, menor então será a velocidade de segmentação. Quanto menor a quantidade de vitelo, maior será a velocidade de segmentação. Aí você me pergunta assim, Daniel, mas quem foi esse Balfour que você falou? Por que esse cara que a gente tem que levar em consideração isso que ele falou? Balfour foi um cara nascido em Edimburgo, perto ali de Martigny-Weil, na Suíça, não sei se falei certo. Se eu falei errado, deixa aí nos comentários, pode rir. Era um zoólogo britânico e foi fundador da moderna embriologia. Então, por isso, esse peso das palavras desse carinha. Tranquilo? Vamos lá. Nos ovos que têm uma distribuição desigual de vitelo, o polo animal com pouco vitelo se segmenta mais rápido do que o polo vegetativo. Lembra que eu falei que é inversamente proporcional? Então, menos vitelo, maior velocidade. Mais vitelo, menor a velocidade. Vamos lá. Além disso, a segmentação nem sempre ocorre em todo o ovo. Isso mesmo. Assim, nós vamos ter diferentes tipos de segmentação. Nós podemos ter a segmentação holoblástica ou total, que vai ocorrer com a participação de toda a célula-ovo, e temos também a segmentação meroblástica ou parcial, que vai acontecer apenas em uma parte da célula-ovo. E nós vamos falar agora de cada uma delas. Não esquece de anotar, hein? E se ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí, que desta forma você vai fazer a sua matrícula aqui no canal e não vai perder nenhuma das aulas. Combinado? Vamos lá! Ocorre com a participação de toda a célula-ovo. Quando eu falar segmentação holoblástica ou total, se os blastômeros formados tiverem o mesmo tamanho, nós vamos dizer que ela é igual. Então, presta atenção aqui, ó.
8 células de tamanho igual. Agora, se a segmentação gerar diferentes tamanhos celulares, nós vamos dizer que ela é desigual. Observem aí, alguns maiores e outros menores. Então, nós vamos chamar os maiores de macrômeros e os menores de micrômeros. Até aqui tá de boa, né? Mas se não tiver, deixa aí sua dúvida nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Continuando. Os blastômeros maiores são chamados de macrômeros e os menores micrômeros. Observação. Para alguns autores, se a diferença de tamanho entre os blastômeros não for tão acentuada, a segmentação é dita subigual ou quase igual, tá certo? É só lembrar, gente. Isso daí, anota aí para não esquecer, que eu acho que escrevendo a gente fixa mais, tá certo? É só lembrar, tem os menores, micrômetros, tem os maiores, macrômetros. É quase igual, subigual ou quase igual. Fechou! Vamos lá. Segmentação meroblástica ou parcial. Nós já falamos, ela ocorre em apenas uma parte da célula ovo. Quando é feita apenas na região do disco germinativo, lembra que nós falamos na última aula? Não? Você não assistiu à última aula? Não. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui um link no card e também vou deixar na descrição desse vídeo. Depois você vai lá e assiste, hein? Não esquece, não. Olha só. Então, quando ela é feita apenas na região do disco germinativo, a cicatrícula, ela é dita discoidal. Olha aí, ó. Só naquela partezinha de cima. Lembra da última aula? Então, agora, se ela vai ocorrer apenas na periferia, ela é dita superficial. Apenas a superfície, não tem nem como você esquecer dessa forma, né? Tranquilo até aqui? Então, discoidal ou superficial. Agora, eu trouxe essa tabelinha aqui, esse quadrinho para vocês, para ficar mais fácil. Holoblástica ou total e meroblástica ou parcial. A holoblástica ou total vai ocorrer, olha aí, ó. A igual vai ocorrer nos ovos oligolécitos. A desigual vai ser nos ovos heterolécitos. Agora, quando eu falo da parcial ou meroblástica, ela vai acontecer a discoidal nos ovos megalécitos e a superficial nos centrolécitos. Beleza? Agora ficou fácil. Agora aí, ó, já aproveita, vai lá. Aí, agora ficou legal, né? Vamos lá. Mórula. Durante a segmentação, há normalmente, gente, a formação da mórula, que é um estágio embrionário que antecede a blástula, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, aqui nós temos a formação da mórula, tá? A mórula é um aglomerado maciço de células, ou seja, os blastômeros, que nós falamos anteriormente, que, dependendo da espécie, surge após a quarta ou quinta clivagem, ou seja, quarta ou quinta divisão celular. Tranquilo? É nesse estágio que o embrião chega ao útero, cerca de 3 dias depois da concepção. Anotem, não esqueçam disso. Bem, formação do blastocisto. Com a continuidade do desenvolvimento, a mórula sofre uma cavitação que nós chamamos de blastulação. Essa blastulação vai culminar na formação de um estágio embrionário que nós chamamos de blástula. Então ela vai ter essa cavitação. Observem aí, nós temos algumas regiões que estão sendo citadas: eritroblasto, trofoblasto e blastocélio. Vou apresentar cada um para vocês. Calma aí. Vocês passar carro na frente dos boi não, hein? Vamos lá. Cerca de 5 dias após a concepção, aparece uma cavidade contendo líquido em seu interior. Essa cavidade é a blastocela, marcando assim o início da fase que nós chamamos de blastocisto. Esse blastocisto está evidenciando 3 estruturas, que eu já falei com vocês: embrioblasto, trofoblasto e blastocélio. O blastocisto é delimitado por uma camada de células externas. Essa camada é o trofoblasto, de onde vai originar a parte da placenta. E vai apresentar ainda uma saliência de massa celular, olha aí, ó, na parte interna. Olha aí de lado, eu errei aqui
na parte interna, o embrioblasto, que irá desenvolver o embrião propriamente dito. Tranquilo até aqui? Olha só, gente, como eu já disse, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Tá, professor, e aí? Presta atenção aqui. A blástula, independente do tipo de segmentação que a formou, é uma estrutura que possui a blastoderma, que é uma parede constituída de blastômeros, e o blastocélio, que é a cavidade. Presta atenção. Nós temos aqui uma blástula originada pela segmentação de um ovo isolécito. Então, nós temos uma celoblástula. Aqui nós temos uma blástula originada pelo ovo heterolécito, também uma celoblástula. Aqui nós já temos uma blástula originada pelo ovo megalécito. Nós temos uma discoblástula. E aqui no último nós temos uma originada pelo ovo centrolécito. Nós temos uma periblástula. Beleza? Olha só. Nos mamíferos placentários, né, o grupo que vai incluir a espécie humana, a blástula é do tipo celoblástula e também conhecida por blastocisto. Com a formação da blástula, termina o processo de segmentação e vamos ter o início de um outro processo que é a gastrulação. Mas isso nós vamos ver na nossa próxima videoaula, beleza? Bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de responder a chamada deixando aquele like e dar continuidade a seus estudos, iniciando um desses 2 vídeos que estão aparecendo aí de lado, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!